Olá, bom dia. Damos continuidade às nossas aulas de sociologia, né? Com os temas cidadania, democracia e direitos humanos. Então, vimos ali uma breve recapitulação ali. Vimos ali o conceito da palavra cidadão na Grécia Antiga, né? Algumas denominações, principalmente pelo um dos filósofos que é referência, né, tanto para aquela, aquela época, né, aquele momento, aquele período da história antes de Cristo, que é Aristóteles, quanto para as épocas posteriores, inclusive a nossa, né, ainda continua sendo o grande filósofo ou um dos três, né, da, da trindade ali, né, da filosofia, do pensamento filosófico clássico, que é Sócrates, Platão e o Aristóteles, né? Então, vamos dar continuidade a ao nosso tema, né? Assim por diante, então, vimos também o conceito de cidadania ao longo da história, né? A questão do contratualismo na Idade Moderna, né? E o quanto tudo isso tem a relação com essa filosofia imbricada no pensamento aristotélico, tá? Então, estado de natureza, justnaturalismo, daí vimos ali John Locke, né? A relação que se tem, porque toda a relação de cidadania, democracia e direitos humanos está ligado diretamente com a política, tá? Está ligado diretamente com direitos e deveres, né? Nós não falamos, por exemplo, sobre tais temas, tais temáticas, né? Sem estar diretamente ligado ao nosso direito e aos nossos deveres, né? Tudo imbrica, tudo está ligado a isso daí, tá? Então, a Declaração Francesa de 1789, né, que fala especificamente, né, dos direitos do homem, né, os homens nascem e permanecem livres e iguais em seus direitos. Porém, toda a construção, principalmente da Idade Moderna, principalmente ali do contratualismo, principalmente do humanismo, né, ligado, tudo está ligado, né, o contratualismo, o humanismo, o contratualismo, ligado lá à filosofia grega, né, a retomada, o renascimento, tudo isso tem uma ligação com a história, né? Nós estamos estudando sociologia, filosofia, história, isso tudo faz parte de um todo, né? Nós só separamos para entendermos um pouco melhor cada linha, cada disciplina, né? Que pega para si ou se responsabiliza para si, né? De uma certa forma de minuciar, né? A gente pega essas disciplinas, elas estão ligadas especificamente, né, em questões mais específicas. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, o ser humano dentro da filosofia é específico, o ser humano dentro da sociologia é específico, o ser humano dentro da história, né, é específico. Porém, o ser humano é um todo, né? Ele é um todo, ele é o ser comum dentro dessas disciplinas. Então, é por isso que nós dividimos. Não sei, bom, hoje em dia, né, cada vez mais essas divisões elas estão deixando de serem díspares ou estão deixando de ser distantes, né, e estão cada vez mais dialogando. É o que nós chamamos de interdisciplinaridade, interdisciplinas, né, a ligação disso tudo, né. É claro que feito com ainda com muita delicadeza, feita com ainda, né, com critérios, vamos colocar assim, passíveis, né, de muitas vezes as pessoas, né, ou quem trabalha com isso, né, ter uma certa dificuldade, justamente para quem está recebendo a informação. Por quê? Porque o ensino, de uma certa forma, ele é construído, né? As escolas, a forma de se pensar, a forma de se ensinar, a forma de selecionar, isso vem tudo de uma progressão, tá? Tudo
de momentos em que foram construídos assim, e hoje em dia nós estamos tentando, há uma tentativa, né, de um diálogo, de uma interdisciplinaridade que fuja um pouco daquelas separações que foram propostas no começo, né? Principalmente no começo do ensino, nesse momento aqui, ó, né? Nós pegamos um momento que, por exemplo, o ensino ele foi constituído como nós conhecemos, ou seja, o ensino acadêmico, que posteriormente vai se tornar o ensino, né, dos colégios de magistérios ou ensino como nós conhecemos fundamental ou ensino médio, né? Ele foi construído, né? A partir do quê? A partir de uma certa predominando disciplinas, cada uma com os seus contextos, muitas vezes, né? Não se encontravam por questões ideológicas, tá? Mas aos poucos isso hoje, né, com o passar do tempo, isso vai ganhando outra interpretação, poderia se dizer assim, outra hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação dos assuntos, né, dos conteúdos, daquilo que se quer passar, de forma que você quer passar. Tá? Então, isso tudo tem uma relação diretamente com a nossa história, a construção da nossa história ela é feita dessa forma. Né? A história ela se constrói e se desconstrói, e se constrói de volta. Né? A gente sempre tem isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é bem mais, é um pouco mais assim, deixa eu ver, mais claro. Né? Ensino fundamental. No ensino fundamental, se constrói a história, se constrói a filosofia, se constrói a sociologia, né? De que forma? Para se conhecer o que é, o interesse de cada disciplina, de cada matéria, né? Então, você cria, por exemplo, lá, quando você vai trabalhar história, ou quando nós vamos trabalhar sociologia ou filosofia, né, nós criamos a ideia. Né? Nós não vamos especificamente para a discussão. Tá? A gente cria. Olha, história é isso. História se fala do passado. Filosofia se fala do conhecimento. Sociologia se fala da sociedade, dentro né, da formação, né, do contexto de uma comunidade, de um contexto de uma sociedade, de um contexto do mundo. Né? Então, nós construímos no ensino médio, qual nós estamos agora, nós desconstruímos um pouco. Então, a gente passa a tentar criar um senso crítico. Né? Olha, o que vocês conheceram não era bem assim. Né? O passado não está diretamente ligado só ao passado, está ligado ao presente também. Né? Nós temos uma relação com esse passado, temos uma relação do presente ligado ao passado com o futuro. Então, são coisas que nós desconstruímos e construímos de volta, tá? Então, ou construímos e desconstruímos. É muito relativo, né? Mas a ideia é sempre... Quando nós estamos em ciências humanas, e ciências humanas não existe, né, uma exatidão para as coisas. O passado, né? O nosso presente, quem sabe daqui a 100 anos, ele vai ser, né, uma história mais exata, mais ligada a fatos que realmente aconteceram com fontes, tal, né? Do que nós com relação ao passado, ao nosso passado, nós aqui no século XXI, com relação ao nosso passado, ou com relação vamos colocar as fontes que nós temos. As fontes que nós temos, elas foram interpretadas, entendeu? Elas tiveram interpretação, foram interpretadas por historiadores ou por pesquisadores, e cada um, de uma certa forma, interpretou da sua com a sua bagagem, com o seu conceito a respeito do que é certo, do que é errado. Tá? Então, é difícil você pegar, por exemplo, uma história, por exemplo, lá do período de Cristo, né? Um historiador chamado Joséfo, né? E você reportar tudo aquilo que aconteceu através daquilo que ele escreveu. É um pouco mais difícil. Por quê? Porque, de uma certa forma, né?
ele está em seu tempo, ele tem a sua concepção de tempo, a sua concepção de certo, a sua concepção de errado, ele está ligado ou não a uma ideologia política, a uma ideologia política religiosa, né? Ele tem que ter cautela com o que escreve, porque ele está no estado romano ainda, então nem tudo que ele escreve pode ser, ou melhor, tudo que ele escreve pode ser passível de punição, né? Então, existe uma série de fatores que muitas vezes, né, na história, o passado que nós conhecemos, né, ele de uma certa, ele se torna difícil, tá, para nós hoje em dia interpretarmos. Então nós temos que pegar várias peças, é como montar um quebra-cabeça, tem que pegar várias peças, né? Você joga aquele quebra-cabeça, todas aquelas peças, você tem que procurar peça por peça para que se encaixe ali, né? Para que dê uma continuidade naquilo que nós estamos entendendo, naquilo que estamos nos dificultando a entender. Quer ver? É um exemplo muito bastante claro disso daí também, é você ver, por exemplo, visitar o Museu do Louvre, da parte ali da, dos primeiros, vamos colocar ali, dos primeiros 2000 anos antes de Cristo ali, né? Então você tem lá uma série né, de fontes, uma série de objetos, tá, que contam a história de 2000 anos antes de Cristo. E muitos desses objetos, eles são o quê? Eles não são objetos inteiros, eles são pedaços, né? Às vezes você pega um manuscrito ali, ele foi montado, então tem várias falhas ali que você não tem, você deduz que um determinado assunto que está ali naquele manuscrito, que está escrito, que está registrado ali, seja o que ele queira representar. Tá, você deduz. Porque como nós conhecemos na nossa escrita, né? Uma vírgula é palavra. Depende de onde você coloca uma vírgula, você muda o sentido do texto. Depende o acento em uma palavra, você também faz isso. Você muda totalmente o sentido né, do que aquele texto quer dizer. Então, é uma série de coisas que faz com que a história nos seja difícil para compreendermos, tá? Então, todo esse conceito que nós estamos trazendo aqui, todas essas ideias que trazemos aqui, está ligado justamente a isso, né? A falta de fontes, a precariedade com a qual nós encontramos essas fontes, e por aí vai. Tá? Então, a modernidade, já vamos entrar para outro slide ali, a modernidade consiste, portanto, no aparecimento do indivíduo como categoria jurídica e existencial, o antropocentrismo. Então, a modernidade começa. Aqui que nós vamos ter uma concepção uma concepção um pouco mais ligada, né, ou seja, um pensamento, uma formação ligada ao ser humano dentro do seu espaço, né, dentro do seu tempo. Como é que o ser humano adquire essa questão, né, de uma categoria de indivíduo, como um indivíduo dentro do Estado, que até então não se tinha. Né? Se você pegar, por exemplo, a Idade Média, o homem está ligado diretamente à terra que é ou que pertence a alguém. Portanto, se ele pertence à terra, se ele depende daquela terra, do trabalho e tudo mais, ele está diretamente, ou é diretamente, uma propriedade de alguém, do dono daquela terra. Se nós pegarmos, por exemplo, lá o conceito de indivíduo, lá na Grécia, na Grécia Antiga ou Roma Antiga, como nós vimos, o indivíduo ou o cidadão, ele é um homem livre, nascido na Grécia, nascido lá. Ele é natural da Grécia e é livre só aí por causa disso. E outra questão, ele tem que ter ou estar ligado diretamente a um clã, a um grupo de pessoas ali. Então, eram poucos cidadãos que eram indivíduos ou que eram pessoas livres, que tinham direito ao voto, que tinham direito à interferência na política. Como eu falei para vocês nos slides passados ali, mulher, estrangeiros e principalmente escravos não faziam parte dessa comunidade, dessa sociedade. Então, na Idade Moderna, para frente, o que nós vamos ter essa questão do indivíduo. Porém, como eu recordo aqui, tem que ter muita cautela quando nós falamos do indivíduo, quando nós falamos sobre livre e igual dentro da sociedade. Tá? A partir da Idade Contemporânea ou de 1789. Nós temos que ter muita cautela, porque nem todo mundo,
tá? Que é livre, ou que seja livre, vamos colocar, porque é livre dentro dessa concepção, né, dentro dessa da declaração francesa, tá, tem os direitos iguais que o outro. Há sempre uma questão de classe social. Isso é indiscutível quase. É quase indiscutível, né? O que você tem uma teoria, você tem um pensamento, você tem uma lei que se formula através lá da revolução, né? Dos direitos iguais do homem, lá a partir de 1779. Mas, veja, nós estamos falando lá, na França, primeiramente, tá? Em que também nem todo sujeito livre é igual ao outro. Agora, pensa lá, 1789, ou seja, 1800, vamos colocar o início do século XIX, tá? Pensa em todo o mundo. Tá? Vemos que, por exemplo, as Américas, né, nós tínhamos o quê? A escravidão. Então, direito ou igualdade deixa de existir. Até mesmo na Revolução Francesa, que depois, posteriormente, nós vamos entrar, desculpa, na Inconfidência Mineira, na Revolução Mineira, aqui, Inconfidência Mineira, depois que nós vamos entrar aqui, no Brasil, a gente vai ver que a reivindicação deles por um Estado, pela aquilo que eles estavam colocando na bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade, que copiam muito essa questão da Revolução Francesa, né, com a seguinte frase: liberta-te, que também será liberto, era para alguns dentro daquela sociedade ali mineira ali. Tá? Era para quem tinha poder, era para quem tinha, era para quem pertencia a uma classe, porque a escravidão 100 anos depois vai acontecer, 100 anos, a Inconfidência Mineira foi em 1789, né? Vamos colocar lá a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, foi em 1888, 100 anos, um ano apenas, mas basicamente 100 anos, 99 anos depois daquilo que se estava promovendo. Daí as pessoas perguntam, mas, né, eles iam começar assim, depois iam... Não sei, eu não sei se realmente as coisas... Isso daí é achismo. Achismo tem muito na história. Dá para trabalhar com achismos? Dá para trabalhar no sentido de pensar que poderia ter sido uma história diferente, né? Mas a questão é que nós temos é a realidade, ou seja, os fatos ligados a ações, os fatos ligados às fontes, tá? É isso que nós temos que prestar atenção, né, na história. Então, Hobsbawm, por exemplo, lá, ó, Eric Hobsbawm é um historiador e ele vai afirmar ó, que as exigências do Estado burguês ou do burguês que se formaram lá em 1779, na Revolução Francesa. Revolução Francesa, Estado burguês, né, a ascensão do Estado, né, da classe burguesa, foram delineadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1779. Né? Esse foi o documento para que a burguesia justificasse a sua revolução. Daí o Hobsbawm, ele coloca muito claro lá, ó, veja cá, porém, esse documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres e não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Realmente, a burguesia, tanto quanto a nobreza, tá? Ela depende do quê? Ela depende da estrutura. Quem que é a estrutura? É o povão, é o trabalhador, tanto um quanto o outro. Né? Então, era mais a Revolução Burguesa ou a Inconfidência, né? Os direitos do homem, do cidadão de 1779, ligados à Revolução Francesa, estão mais para a queda, né? Estão mais para a derrubada da monarquia absolutista do que propriamente exigir uma igualdade, né, da sociedade democrática e igualitária. Hein? Isso é meio que tipo utopia para quem pensou, para quem pensava isso na época, né? Vamos adiante, então. O iluminismo do século XVIII. Então, o iluminismo do século XVIII ele é toda essa construção. Tá? Ele é todo, o iluminismo do século XVIII ele vem carregado de toda essa estrutura, de tudo aquilo que vem se formando a partir do humanismo do Renascimento.
Então, o iluminismo do século XVIII, ele traz, né, para a sua época, ali, do século XVIII para o século XIX, especificamente mais para o século XIX, ou seja, 1800, né? Porque nós falamos do iluminismo do século XVIII, nós estamos ligados também a essa concepção, a esse momento da história que é chamado Revolução Francesa. Antes, um pouco antes, a Revolução, a independência norte-americana, né, o 14 de julho de 1776, não é isso? Se eu não me engano. Né? Então, vem toda com essa construção, vem toda com essas transformações. Tá? Então, o iluminismo é uma teoria, tá? O iluminismo ele é teórico, tá? Dentro da política desse novo Estado, dessa nova formação, desse novo momento, dessa nova tentativa do homem se, né, da questão antropocêntrica, ou seja, do homem fazer parte dentro do seu espaço, né, fazer parte das transformações, fazer parte com relação ao outro. Tá? Agora a gente vai ver com mais detalhes como isso vai se delineando, de que forma que isso vai acontecendo, como isso vai acontecendo a partir, né, desse novo tempo, do que eles chamam e de que nós chamamos de idade contemporânea, 1789 para frente, as mudanças que vão acontecer de lá para cá. Né? O que será? O que aconteceu que naquele momento, né, a própria palavra iluminismo, né, a luz, né, toda aquela questão que envolve a própria etimologia da palavra, de se iluminar, o que se iluminou ali, o que aconteceu ali que de repente 100 anos após nós tivemos a Primeira Grande Guerra e posteriormente a Segunda Grande Guerra, que foram dois grandes momentos devastadores porque foram mundiais, envolveram uma questão, né, várias questões que envolveu o mundo todo, né, socialmente, economicamente. O que aconteceu? O que aconteceu que naquele momento, no iluminismo ali, se deu, né, se transportou, se passou, né, se tirou do homem a sua autonomia e passou para a máquina. Por que isso? A Revolução Industrial. De que forma que foi feito isso, em que essa Revolução Industrial priorizou, né, vamos colocar assim, alguns e não a maioria, como sempre. O que aconteceu que nesse momento aí em que as coisas eram para se transformar em prol a toda a sua filosofia de igualdade, liberdade e fraternidade para todos, mas de repente ainda continuou nas mãos de alguns ainda. O que aconteceu? Então é isso que nós vamos passar a interpretar daqui para frente. Então, esse iluminismo do século XVIII para o século XIX. Então, primeiro, a definição, movimento filosófico do iluminismo, né? Movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do ancien regime, que era o antigo regime, que era o absolutismo, ou antigo regime, que é propriamente o absolutismo monárquico e as instituições e a instituição religiosa. Então, aqui tudo tem uma ligação de uma certa forma errônea, tá? Se ligar ao absolutismo, à instituição religiosa. Bom, realmente isso aconteceu, né? A partir da Idade Média, tá? Então os poderes distinguiram de formas diferentes, né? Se nós pegamos a Idade Média, os reis e toda aquela estrutura hierárquica, na Idade Moderna, esse rei ele se torna um nobre, certo? Esse rei ele se torna um nobre com toda uma estrutura também hierárquica, porém monárquica, né? A monarquia na Idade Moderna. A instituição religiosa também. Então, se nós tínhamos lá uma junção, lá, a partir da Idade Moderna, são duas autoridades com instituições instituídas diferentemente, mas duas autoridades ainda. Tem uma relação? Sim, tem uma relação. Tá? Porém, nós temos que entender que nem toda a construção ali está ligada aos princípios de cada uma delas. Nem todo absolutista, nem todo absoluto, nem todo monarca absoluto concorda com a transformação. Nem todo papa ou nem todo clérigo da religião, da igreja, também concorda com a instituição religiosa. Temos que entender um pouco isso, um pouco melhor essas questões, né? Temos que entender um pouco melhor essas questões, por quê? Porque muitas vezes nós generalizamos a história.
né? E damos e atribuímos, vamos colocar, como poderia colocar para vocês, os males, né? Os benefícios num todo, e não é, a coisa não é assim. Nós temos que entender que há um grande fator, tá? Que vem à tona por uma história que é construída, como eu falei para vocês. Cada a história tem muito da interpretação, tem muito do historiador, de como ele vai interpretar, né? E quando você tem a maioria que, em senso comum, passa a colocar a história como daquela forma, daí fica um pouco mais difícil, né? Você reinterpretar a história. Então, isso vai ser assunto nas nossas próximas aulas. É um assunto interessante porque, como eu coloco aqui, nós estamos retomando muita coisa. Então, sem problemas, nós recapitularmos quantas vezes for preciso isso daqui. Isso aqui é interessante pelo fato do que é a partir desse momento que nós vamos entender um pouco melhor, né, a nossa atualidade. A história serve para isso, para entendermos o que é nosso, o que é nos nossos dias, o que faz parte da nossa realidade, do nosso momento. Tá? Está ligado diretamente a esse passado. Então, por isso que retomar isso é importantíssimo, porque a partir do momento que nós retomamos, nós reconstruímos aquilo que faz parte do nosso mundo, aquilo que faz parte do nosso ambiente. Tá bem? Então, até amanhã. Amanhã nós continuamos a nossa aula aqui. Ok? Obrigado.